And I can't wait till we can break apart to hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with it. Bem, então continuando com o nosso conteúdo, entramos aqui no tópico de frases musicais. E aqui temos o conceito. O que seria uma frase musical? É uma ideia musical relativamente independente, concluída com uma cadência. Eu sei que esse conceito ele pode parecer muito abstrato, então é muito melhor demonstrar do que simplesmente explicar. Então, deem uma olhada neste Masterclass de oboé. 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Yeah. Okay, this is very good. And now the same, as precise as this, but a bit more elegant. Yes, that's very nice. And now a nice crescendo. And keep the intonation. 3, 1. No, you do mistake, huh? You play. You play the fourth staccato much too long. Yeah. It should be the same. Yeah, you play Fabrica, F, yeah. Bit too long. Good articulation. Articulate. No. I said the upbeat, not too short. But don't. No, not too much, okay? Not too much. Yeah. Precise. Precise. Not strong, not hard, but precise, okay? No, more, less, crescendo. Okay, thank you, Daniel. It's coming, okay? Well done, Daniel. Bravo. Thank you very much. Thank you very much. Bem, então continuando, vamos observar aqui um pequeno detalhe com relação a todos esses conceitos. Como eu disse durante as aulas, a música ela não é uma ciência exata, o que pode gerar uma certa subjetividade nos conceitos trabalhados, como, por exemplo, o próprio conceito de frase. O que seria isso de uma ideia musical relativamente independente finalizada com uma cadência? Isso é muito subjetivo. O que é uma frase para um pode não ser para outro, pode ser um motivo, ou como eu comentei em algumas aulas, alguns teóricos chamam de semifrase, que seria, na verdade, a metade de uma frase. E o que seria isso, na verdade? É muito difícil, às vezes, de você definir, o que acaba gerando várias subjetividades dos conceitos. Como, por exemplo, o próprio conceito de cadência que eu falei anteriormente. Eu disse que as cadências elas estariam, na grande maioria dos casos, sempre aos finais das frases e dos períodos, funcionando como um ponto final ali da ideia. Mas observem aqui este exemplo deste minueto de Hind. Nós temos aqui a frase A, a primeira frase do minueto, e Hind ele faz uma coisa muito interessante, ele coloca uma cadência no meio da primeira frase. E observem que é uma cadência autêntica perfeita. Aquela que eu comentei lá, a primeira cadência que a gente viu, onde eu disse que ela era a mais conclusiva de todas. E Hind faz isso no meio da primeira frase. Então, analisando puramente friamente no papel, você olha para isso daqui e diz, ok, professor, a frase termina aqui, na primeira cadência. Porém, auditivamente, ouvindo,
a gente percebe que é necessário ainda este último trechinho aqui para que a ideia seja concluída. Querem ver? Vamos observar aqui. Ó. Example 10:10. Ouviram? Né? É como se ele precisasse ainda reafirmar este final para concluir toda essa ideia. Então a frase ela não termina aqui, ela termina aqui na segunda cadência autêntica perfeita, certo? É justamente por isso que em todos os exemplos que a gente via em sala de aula, a gente também ouvia, né? A audição é muito importante nesses casos para que a gente confirme a intenção do compositor. Prosseguindo com o próximo tópico, nós temos aqui o período musical, que como eu tinha dito lá no início, o período ele pode ser comparado a um parágrafo de um texto. O parágrafo ele é a reunião de frases que compõem um argumento. Você utiliza ali dentro do parágrafo a defesa de uma ideia, de um argumento, num texto dissertativo. O período musical ele vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Os compositores vão utilizar o período como uma maneira de organizar as frases musicais. Geralmente a gente considera o período como uma reunião de frases, um conjunto de frases, que geralmente se constitui de duas frases, certo? Duas frases formam um período. E uma ideia interessante para observar isso, a relação que essas frases têm dentro do período, é que elas se relacionam como antecedente e consequente, que seria, na verdade, uma pergunta e uma resposta. Mas como que isso se dá na prática? Para compreender isso, vamos ouvir este exemplo aqui, certo? Que eu vou utilizá-lo também para explicar os tipos de período, período paralelo e período contrastante. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que é isso. Mas vamos ouvir aqui. Então, como podemos observar, nós temos aqui duas frases, e como que a gente identifica isso? A gente identifica com as cadências, certo? Aqui nós temos uma meia cadência, a frase finalizando no quinto grau, certo? Estamos em Dó maior. E a partir daqui, a gente inicia uma nova frase, que temos a segunda frase, que termina com uma cadência autêntica perfeita. Observem aqui. Então, o que temos aqui? Temos duas frases, que pegando o conceito anterior, o conceito de período, duas frases constituem um período. Que período é esse? Período paralelo. E o que seriam isso? Seria um período formado por frases com material semelhante ou idêntico, certo? Se vocês observarem aqui, a comparação dos compassos, vocês vão observar que o compositor ele mantém praticamente a mesma estrutura melódica, certo? E também a estrutura rítmica. Com um pequeno detalhe, as frases, elas são semelhantes, mas elas não podem ser exatamente iguais, certo? Senão, se o compositor repetisse exatamente as mesmas notas do mesmo jeito, ele estaria simplesmente fazendo uma repetição da mesma frase. Ele não estaria criando um material e uma ideia nova. Lembrem-se lá do conceito de frase. É uma ideia musical relativamente independente, certo?
E para que isso aconteça, ele precisa fazer pequenas modificações nas frases que ele vai apresentando. Ok? Então, para fecharmos o estudo de períodos, ficou faltando vermos o período contrastante. Né? O que seria isso? É um período formado por duas frases, onde essas frases, como o próprio nome sugere, elas mantêm um contraste entre si, elas não são iguais, são frases diferentes, como neste exemplo que temos aqui. Ó. Vamos ouvir. Example 10:14. Ok? Conseguiram perceber? Né? O contorno melódico que o compositor utiliza na primeira frase é diferente do contorno melódico, observem, olha, que ele utiliza na segunda frase. Isso caracteriza, né, o contraste entre as duas frases.